Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita ou Grupo de Apoio Joana de Ângeles. Nesse momento eu convido a todos então a acalmar os pensamentos, né? Deixar os sentimentos os mais brandos possíveis para que a gente possa absorver aqui com mais eficiência as palavras do nosso amigo Cauã, que vai falar sobre autoconhecimento, né? Autodescobrimento, que faz parte daquele tripé autoamor, autoperdão, né? Autoconhecimento, para nos conhecermos melhor, autoamor para praticar o amor no dia a dia, autoperdão para perdoar, e assim a gente se consegue nos tornar hoje melhor do que fomos ontem, e não melhor do que ninguém, que esse é o objetivo principal, né? Quando a gente se reúne assim, eu gosto de falar uma prece já colocada, né? Só um pedacinho para a gente poder nos concentrar, né? Então eu recorro a Caritas, o Espírito Caritas, que ele tem uma prece muito bonita, muito linda, mas muito grande, e eu não consigo decorar. Mas o começo ele fala assim, né? Até esqueci agora a prece já, ó, pra vocês verem. Enfim, Pai de infinita bondade, auxilia-nos nesse momento, nessa passagem por aqui, fazendo com que a gente consiga absorver todas as informações que o nosso irmão vai nos passar hoje, deixando sempre claro, autoconhecimento, autoamor, autoperdão, como caminho da busca pela felicidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Então, como o Ricardo já adiantou, né? A gente está estudando o livro Conhecendo o Espiritismo, Noções Básicas da Doutrina Espírita, da editora Alta de Souza. Então, estamos no capítulo 10. Acho que semana passada inverteu, né? Dona Araci fez o capítulo 11, e a gente volta hoje com o capítulo 10, que é o conhecimento de si mesmo. Coisa bem facinho, né? De conhecer a gente mesmo. E esse livro é interessante que todo o início do capítulo ele traz um prefácio, né? Ele traz ali um preâmbulo ali, que são normalmente passagens do Evangelho, né? Dos apóstolos, normalmente de Mateus. E esse capítulo ele traz uma passagem que é ali do Sermão da Montanha, né? E o Sermão da Montanha, para a gente lembrar rapidinho, é praticamente o início do trabalho público, né, de Jesus. Ali quando ele fez esse sermão que foi anunciado, né, foi planejado. Ele chamou o povo para que escutasse o sermão. Então, foi praticamente o anúncio de, olha, o Messias chegou, né? E Jesus começa o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças, e depois ele faz a sequência de complementação à lei mosaica, né? Ele até fala, né, eu não vim aqui para descumprir a lei, mas sim para cumpri-la. E ele trouxe acréscimos à lei, né? Como, por exemplo, aquela parte onde ele diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Né? Isso era coisa da época de Moisés. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do nosso Pai que estás no céu. E aí ele termina essa parte de complementação à lei mosaica e entra
com essa passagem para encerrar essa parte do sermão esse trecho, não encerra o sermão da montanha, mas encerra esse trecho com essa passagem aqui que é do capítulo 5, versículo 48. Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Sede, pois, perfeitos. E olha que interessante, Jesus não fala, vocês são perfeitos. Ele fala sede, ou seja, para sermos perfeitos, né? Ou seja, para a gente caminhar, para a gente trilhar, né, essa travessia para atingirmos a perfeição. E só tem um jeito da gente conseguir atingir a perfeição, que aí é a pegada ali para começar o capítulo, que é a gente se conhecer, ter o conhecimento de si mesmo. E é isso que o capítulo vai trazer para a gente. A gente vai falar aqui um pouco sobre conhecer-se, vigiar-se, transformar-se e amar. Então, Jesus trouxe para a gente, apresentou o objetivo, que é atingir a perfeição, e a doutrina espírita vem nos apresentar esse caminho. Ela vem elucidar como a gente chega lá. E falando de perfeição, a gente está falando de atingir o nível de sermos luz, de sermos pura luz, que é como Deus nos criou. Deus nos criou luz. A gente que vai criando cascas, né? E lá no livro O Consolador, de Emmanuel, que é um livro de perguntas e respostas, né? Também, tem uma pergunta lá que é feita assim: como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? E Emmanuel responde: esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Olha a palavra como ele coloca bem, né? Exterminar as paixões, que é uma característica completamente da matéria, né? E a gente também não deve dispensar, né, conhecimentos de outras almas, de outras pessoas, que trouxeram vários exemplos nesse particular, mas apesar de todo esse conhecimento disponível, e hoje em dia, né, várias mídias, que vai nos trazer raciocínios claros sobre isso, sobre o autoconhecimento, né, percepção de si mesmo, é indispensável que a gente haja, né, a ação própria, não tem jeito. Somos nós mesmos que tem que fazer. Não há conhecimento, não há vídeo, não há áudio, não há profeta, não há... Jesus veio e não adianta. A gente tem que fazer por nós mesmos. Leon Diniz, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele colabora com esse assunto dizendo o seguinte: não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. É isso, não tem jeito, não tem saída, né? Para evoluir, a gente atingir a perfeição, a gente tem que olhar no espelho, encarar a gente mesmo, reconhecer os defeitos, perguntar quem somos, nos colocarmos em consciência real, vivermos a realidade, e aí a gente endireitando o rumo para a gente atingir essa perfeição, que um dia a gente vai chegar lá, né? Jesus acabou de falar isso, né? E, de novo, no livro Consolador, Emmanuel faz uma pergunta bastante interessante. Em matéria de conhecimento, onde podemos localizar a maior necessidade do homem? Qual que é a maior, né? A gente estuda isso, estuda aquilo, vários assuntos, mas nesse quesito de conhecimento, qual a maior necessidade? E ele responde assim: como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de afirmar que a maior necessidade da criatura humana
ainda é a do conhecimento de si mesmo. Você vê, né? Quanto tempo tem a civilização humana, há raças humanas até que já foram extintas, e mesmo assim a gente ainda há a mesma necessidade. A maior necessidade é essa, conhecimento de nós mesmos. E se tratando de iluminação espiritual, não existe fonte alguma além do exemplo de Jesus. No evangelho dele, né, na vida dele aqui, que foi, ele não só falou, né, ele falou e fez, mostrou, provou, materialmente ele provou tudo aquilo que ele falou. Mesmo os filósofos que vieram antes dele, eles, com todo respeito a eles, mas eles eram apenas emissários, né, enviados por ele. Então, Jesus é definitivo e único para a realização da luz e da verdade em cada homem. Bom, e aí como que a gente faz para conhecer a si mesmo, né? A gente está falando isso, mas e aí, como que a gente faz? Kardec fez a seguinte pergunta para os espíritos. Kardec, ele perguntou de todos os aspectos, né, inclusive sobre isso. Qual o meio mais rápido e eficaz que temos para nos melhorar e resistir à atração do mal? Olha que interessante, porque ele já colocou, ele não perguntou simplesmente como que a gente faz para se conhecer, ele quis perguntar o jeito mais rápido e eficaz. E os espíritos respondem assim, pá, curto e grosso, conhece-te a ti mesmo. A resposta do livro é só isso que tem. Se consultar no livro, está só isso, não tem mais nada. Aí só que Kardec continua, eu quero saber mais. Como que a gente pode fazer isso? E aí, lá tem uma mensagem linda do Santo Agostinho, ela é extensa, eu não ia trazer aqui, ela é longa, muito bonita, só vou trazer alguns pontos que eu trouxe, que foram relevantes para mim. Autorreflexões sobre como foi o dia, né? Santo Agostinho faz um exemplo ali, que ao deitar, a gente fazer ali as nossas próprias, o nosso próprio julgamento, né? De como foi o dia, como é que eu reagi, né? Fazer um balanço ali. Rogar a Deus e ao nosso anjo da guarda para que eles nos esclareçam sobre o entendimento do bem e do mal. Interrogar a nós mesmos sobre as nossas próprias atitudes. Investigar se as nossas ações, as outras pessoas, as outras almas, são como esperamos que os outros fizessem a nós. Coisas de Jesus, né? Tudo isso está no Evangelho. Então, o autoconhecimento é a chave do progresso individual, né? É a gente se conhecer, reconhecer para poder progredir. E aí tem uma regra universal de proceder, né? Como que a gente deve proceder? E ainda no Livro dos Espíritos, lá na introdução, no item 6, tem o seguinte: a moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio, encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para suas menores ações. E para fechar esse assunto de regra universal, a gente tem uma reflexão para os espíritas, para nós, que a gente está aqui, se diz espíritas, né? Muitos de nós a gente se acha mais do que qualquer coisa, acha que as outras religiões estão erradas e tudo mais. Então, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, tem um trechinho para nós ali. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Olha só, ele falou o que nós temos inclinações más, então nós estamos aqui para quê? Para transformação moral e nos esforçarmos para resistir, para domar essas inclinações. Somos nós, espíritas. Enquanto um se contenta com um horizonte limitado, outro
que aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Então a gente consegue, né? É possível, só que disciplina. Emmanuel disse, né? Disciplina, disciplina, disciplina. E aí agora a gente vai analisar algumas coisas. O livro trouxe ali, a gente vai analisar um pouco, superficialmente, sobre defeitos e virtudes. Tá? E sobre defeitos, o livro trouxe 7 defeitos. Faz até 7 pecados capitais, mas não são. Ele trouxe 7 defeitos para a gente analisar. Superficialmente, né? A gente não vai entrar aqui, não é objetivo aprofundar. O primeiro deles, e não podia ser diferente, é sobre orgulho. O primeiro defeito. Não é à toa que é o primeiro analisado, né? Que o orgulho nos faz julgar mais do que os outros, né? Deixa a gente cego, surdo, mudo, e faz com que a gente crie comparações achando que a gente é mais do que aquilo que realmente é. Isso que é o orgulho. O segundo é a vaidade, que acompanha o orgulho. São os pais, pai e mãe de todos os outros defeitos. E a definição de vaidade no dicionário é o seguinte, ó. Eu fui pesquisar no dicionário para não trazer só conceito. E tá assim, ó, é muito curto. Qualidade ou característica do que é vão. Ou seja, a vaidade só está embasada em coisas completamente desnecessárias para o nosso ser. Seja vaidade corporal, seja vaidade de um cargo, de um bem, tudo coisas que não têm o menor sentido para a nossa evolução. Terceiro, cólera. Cólera, né? Que está com a gente sempre, que a gente perde a linha, perde a cabeça, explode por algum motivo, sempre desproporcional ao problema, e que nada remedia, né? Não conserta nada. Você tem uma atitude de cólera e, na verdade, só piora a situação, altera a nossa própria saúde, pode até comprometer a vida, e que torna infeliz aqueles que estão à nossa volta, né? Tem uma passagem que diz assim, em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração. Olha que interessante. Aquela pessoa tem um coração bom, é colérico, né? Ele não exclui as qualidades, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Por efeito da cólera, você pode matar alguém. E não era a sua intenção, né? Mas naquele ímpeto, você se deixou levar pelos instintos primitivos e aí depois se arrepende. A cólera ela é contrária à caridade e, consequentemente, à humildade cristã. A quarto e o quinto defeito, eles estão juntos ali, que é a inveja e os ciúmes. Os dois estão juntos porque eles têm características muito parecidas, né? No Livro dos Espíritos, lá na pergunta 933, tem o seguinte: felizes os que desconhecem estes 2 vermes roedores. Não há calma nem repouso possíveis. Né? A inveja, como todos, né, os defeitos, mas ela não faz deixar a matéria, né? A gente sempre está com inveja. Do que eu tenho inveja? Ou de um cargo, ou de algo material, um bem, de uma posição, né? E nos deixa preso àquilo, e não a alma, né? Ninguém inveja a alma do outro, né? A gente não inveja, né? A moral de Cristo, a moral, a gente não inveja, a gente inveja coisas superficiais. E os ciúmes é parecido, né? Porque é só que de possessão. Aquilo é meu, né? Aquilo é para mim, ninguém pode usar, não pode tocar. Então é muito parecido. O sexto, a vingança. Esse cara está com a gente faz muito tempo. Ainda é um costume que vem lá da nossa antiguidade, lá da barbárie, né, dos bárbaros. Qualquer coisa você já mata o outro, fez para mim, vou fazer de volta. E a gente ainda tem, né, a vingança em formatos diferentes, né, mais modernos, vamos chamar assim,
mas a vingança continua entre nós. Por último, o egoísmo. De todas as imperfeições humanas, esse é o mais difícil da gente tirar. É o mais difícil da gente, como ele usa aqui, desenraizar-se. Olha que interessante, né? E realmente, a gente não evolui porque a gente é egoísta. Porque a gente não é fraterno. Porque a gente não faz caridade de verdade. Ela que é a fonte de todos os vícios. Qualquer vício que você tenha, não importa qual. No fundo, é o egoísmo que está falando alto ali. Agora a gente vai falar um pouco sobre virtudes. Né? Falamos pesado, né? Defeitos, deixar um pouco mais leve. Lá no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta lá, Kardec fez: qual é a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem o seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. E mais meritória é aquele que assenta na mais desinteressada caridade. Acabamos de falar isso, né? E aí, essa que é a mais meritória da virtude, quando a gente abdica da gente mesmo para fazer o bem ao outro sem esperar absolutamente nada em troca. A afabilidade e a doçura. A benevolência para com o semelhante, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Né? Aquela pessoa dócil, de verdade, né? não teatral que ela está ali. É lindo de ver, né? Beneficência. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, lá nas instruções dos Espíritos, tem uma parte aqui que eu vou ler, que é do Adolfo, pelo Espírito Adolfo, bispo de Argel. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Ó, pudesseis compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz com que a criatura ame as outras como a si mesma e se despoje, jubilosa para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Olha que interessante. E como que foi a vida de Jesus aqui na Terra? Ele viveu só, entre aspas, para nos servir, né? Só, entre aspas, mais uma vez, para trazer a felicidade. A vida dele foi única, a vida encarnal dele foi unicamente para isso. Um dia a gente chega lá. Pensou? Viver unicamente sem a preocupação material, sem a preocupação de termos, poder. Vamos viver para os outros. A humildade e a modéstia. É neles, na humildade e na modéstia, que está o verdadeiro caráter da caridade, que consiste em ver superficialmente o defeito dos outros e esforça-se para que prevaleça a qualidade. Então, temos que reconhecer os nossos defeitos e, óbvio, a gente não pode ser inocente, ver superficialmente o defeito dos outros, mas tentar ver aquilo que há de bom. E todo mundo há. Por pior que a gente ache que é aquele ser, ele tem coisas boas, afinal ele é filho de Deus. Não tem como. Perdão. Esse é difícil, hein? Né? Esse cara aqui, perdoar os inimigos é pedir perdão a si mesmo. Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia sua própria condenação. E não é isso? Quando você não perdoa, você fica amarrado séculos. Agora com a doutrina espírita, quanto tempo será que a gente não está preso àquele que a gente tem desafeto, né? Se a gente for parar friamente para analisar, será que milhares de anos, de repente? Renúncia. O livro, ele traz uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo
sobre a renúncia material, nos indagando. Ele faz o seguinte questionamento: proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Ou seja, a gente deve renunciar, né? Não é como fala, soltar tudo e não fazer aquilo que é da sua obrigação. Mas quando você renuncia à matéria e usa a matéria a seu favor e não você a ela, aí que a gente consegue superar, né? Aí que a gente consegue transcender. Piedade é um sentimento mais apropriado para que a gente progrida, domando em nós mesmos o egoísmo e o orgulho. E piedade não é dó, né, gente? Tem dó. Não, dó faz parte do orgulho. Dó faz parte da vaidade. Porque quando a gente sente dó, a gente está se achando mais do que alguma coisa. Piedade é diferente. Piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes de estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Então é quando a gente vê, a gente se toca pela situação e faz alguma coisa. Seja uma oração. O poder que a gente tem, se a gente tem fé, fala que tem fé, ore. Obediência e resignação. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. Olha que interessante, a obediência ela é o consentimento da razão. Não é obedecer e pronto, sem saber o que você está fazendo. Ou seguir uma ordem. É pulo do prédio. Não é assim. Tem uma razão de ser. Então a obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. É o sentir. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Se revoltou, não tem jeito. Você está ali muito amarrado ainda. Paciência e mansuetude. Paciência. A gente não tem, né? A gente acha que tem, né? Até chegar ao limite da paciência. Então não tem. Não é assim? A paciência também é uma caridade. Deves praticar a lei da caridade, que é ensinada por Cristo. E mansuetude é ser dócil, manso, pacífico. A última virtude aqui analisada é a indulgência. O significado da indulgência no dicionário é o seguinte: é o ato de ser tolerante, bondoso ou compreensivo com falhas, significando também o perdão de uma pena. Ou seja, indulgência envolve várias coisas. Deixarmos defeitos, termos virtudes. Vou ler aqui um trecho da mensagem lá do Evangelho, segundo o Espiritismo, do Espírito José, um espírito protetor. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Então, quando a gente julga isso, né? Será que a gente não fez pior? Com certeza. Com certeza. Tudo que a gente já viveu, a gente não nasceu ontem, né? Nosso espírito não acabou de nascer. Para encerrar, eu trouxe aqui uma mensagem desse livrinho aqui, É Hora de Ser Feliz, do Aguinaldo Paviani, que tem a ver com o nosso assunto aqui. Aprenda a gerenciar sua vida. Na busca da felicidade, é necessário que indague a si mesmo. Quem gerencia a minha vida? Em outras palavras,
Quem manda? Você ou seus instintos mais primitivos? Quem governa o seu mundo íntimo? Você ou seus sentimentos desequilibrados? Quem está no comando? Você ou sua impulsividade? Muitos desejam ser felizes, mas permanecem como escravos, presos no tronco, não se tornam senhores de suas próprias vidas. Quem age sem pensar é escravo da impulsividade. Quem cede às tentações inferiores é escravo dos instintos. Quem não consegue ser solidário é escravo do egoísmo. Quem usa drogas é escravo dos vícios. Acredite, meu amigo, ninguém será feliz se não tiver em mãos as rédeas da própria existência. Gerenciar a vida é governar com sabedoria os próprios sentimentos. É natural e até um direito de cada indivíduo ter determinadas vontades e possuir sentimentos, digamos, não muito corretos, mas não pode tornar-se prisioneiro dessas vontades e desses sentimentos. Sugiro que você aprenda a gerenciar suas emoções nos momentos mais difíceis, para ajudá-los nessa empreitada. Lembrando-lhe que, ao receber uma notícia trágica, não deve se desesperar, afinal nada acontece por acaso. Está nas leis de Deus. Ao sofrer uma ofenda, não reaja. Afinal, a violência é a arma daqueles que ainda não sabem amar. Diante dos problemas, não se aflinja em demasia. Afinal, na vida tudo passa. Não seja um ator coadjuvante do filme de sua vida. Fora de dúvida, você é o ator principal. E espero que ganhe o Oscar por atuar com sabedoria no filme de sua vida. Seja dono e não empregado na empresa de sua vida. Pessoal, é isso. Não sei se ficou claro. Obrigado. Espero que todo mundo tenha entendido alguma coisinha. Que o autoconhecimento, né? Conhecimento de nós mesmos, acho que é o... A gente acabou de ver aqui, né? É a chave, né? Mas é muito difícil, né? A gente olhar no espelho e ter humildade para reconhecer os defeitos e depois de reconhecer, ter atitude. Né? Quem quer fazer o encerramento? Bem, Sofia. Ninguém quer fazer? Então vamos, eu vou encerrar aqui então. Todo mundo, ninguém quis vir. Então vamos pedir para Deus, Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, que não se contentou em só, entre aspas, ficar na espiritualidade, mandar emissários, mandar os recados. Ele próprio veio, encarnou, se adequou a um mundo primitivo e trouxe toda a base, todo o ensinamento necessário para atingirmos a perfeição. E ele provou isso materialmente através da ressurreição. Vamos pedir também para Maria, que teve essa missão de dar a luz ao Mestre, que a gente possa sentir o seu abraço, o seu colo materno, todo o seu carinho, o seu amor, nos dando o ombro para que a gente chore como crianças, reconhecendo nossos erros, e que a gente escute dela, dos seus mensageiros, escute com cuidado, com o coração aberto, para entrarmos no caminho de redenção e, enfim, chegarmos ao patamar de conhecermos nós mesmos e percebermos o quanto nós somos divinos. Jesus disse: vós sois deuses. Que a gente possa receber essas bênçãos, agradecer a toda a espiritualidade que está aqui conosco,
Assim seja.